as plataformas, né, a internet deu voz aos imbecis. Hoje, todo mundo é especialista. A pessoa coloca terno, gravata, coloca um painel falso atrás de livros, nós conhecemos isso também, um painel falso de livros, e começa a fala desde guerra da Ucrânia até o preço da gasolina, passando pelo judiciário, e acaba sempre atacando o Supremo. E coloca uma legenda, professor não sei o quê, e se vende como especialista. Que a internet deu voz a vários imbecis. Ele pegou pesado ou ele se defendeu de assuntos, se posicionou, que inclusive levam o nome dele de forma polêmica para várias notícias relacionadas a esses assuntos? Olha, Adriana, obviamente o ministro Alexandre de Moraes segue sendo uma das principais vítimas dessas milícias digitais, né? Quando ele fala, talvez de uma forma dura, inapropriada, que deu voz a imbecis, na verdade o que ele quer dizer é que é o seguinte: as redes sociais, você tem um conceito que é chamado de horizontalidade das redes. Então, em vez de você ter uma verticalização do conhecimento, uma verticalização do conteúdo, antes você tinha um especialista tal, doutor Y, que falava com propriedade, legitimidade sobre determinado assunto. Hoje, no Brasil, da mesma forma, você tem mais de 200 milhões de técnicos de futebol, você tem mais de 200 milhões de conhecedores de política. Então, para usar o exemplo do ministro Alexandre de Moraes, falar sobre a guerra da guerra na Ucrânia ao preço dos combustíveis. De um certo ponto, ele tem razão. De outro, obviamente, a internet democratizou o acesso ao conteúdo, o acesso ao conhecimento. Só que a gente passa por uma espécie de clímax disso, né? Como é que você regulamenta melhor esse conteúdo? Porque tem um conteúdo que é legítimo e tem um outro conteúdo que é simplesmente mentiroso e acaba sendo usado de forma ardilosa, inclusive para atacar a democracia. E esse é o ponto do ministro Alexandre de Moraes, né? Quando você ataca sistematicamente, por exemplo, o processo eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas, informando mentirosamente, né, ardilosamente, equivocadamente, que há fraude ou a suspeita de fraude nas urnas eletrônicas, o que você está fazendo, na verdade, é desinformando, em última instância, colocando em xeque o próprio resultado eleitoral e a democracia. E aí ele usa exemplos e afarta literatura sobre o tema hoje, na contemporaneidade, sobre como as democracias morrem, como essas democracias são atacadas. E aí eu faço uma ressalva para dizer que não são só movimentos autoritários de direita, são movimentos autoritários de esquerda também. Então, independentemente do espectro ideológico, a gente tem fartos exemplos. A gente teve o Donald Trump fazendo a mesmíssima coisa nos Estados Unidos. O roteiro que o Brasil segue não é sequer original ou criativo, é um roteiro copiado do Donald Trump, ipsis literis. Lá ele atacava o voto por correio, dizia que haveria fraude, e aqui a gente ataca o voto em urnas eletrônicas, já que não temos voto pelos correios, mas em última instância é questionar o resultado e a legitimidade do pleito. Esse que é o objetivo, essa é a estratégia. A gente tem esse exemplo na Rússia, né, de regimes autocratas, na Hungria, nas Filipinas, aqui na Nicarágua, Venezuela, Cuba, enfim, a gente tem uma série de exemplos de ditaduras ou regimes que vêm se fechando, regimes autocratas, fazendo o quê? Atacando instituições, principalmente as instituições, seja o poder legislativo, seja o poder judiciário, seja o sistema eleitoral e principalmente a imprensa livre. Com essa estratégia de erodir a credibilidade dessas instituições caracterizadas e construídas a duras penas para você cada vez mais fechar o regime e se tornar algo próximo ao regime autocrático ou ditatorial. Cristina, você concorda, discorda? O ministro tem razão no que fala ou não? Não, absurdo, né? Absurdo. O campeão do ativismo judicial vir falar que a internet não pode ter voz, que antigamente nenhum imbecil falava, só agora existem imbecis no mundo, e que os imbecis, obviamente, são de extrema-direita, que ele classifica como milícias digitais. Ele tem um inquérito aberto sob seu comando há mais de 2 anos, se não me engano, que ele não consegue sequer dizer para os advogados dos réus qual é o crime que ele está acusando as pessoas de cometerem. E aí ele vem falar em milícias digitais, ele não consegue provar isso e vem falar para uma bolha ali que está aplaudindo o ministro como se o ministro fosse Deus. Por favor, né? Eu queria tocar em alguns pontos aqui que foram levantados pelo Salles e pela Amanda. A Amanda fala, é muito bom, Amanda, que você tenha trazido o ataque, né, entre aspas, que Trump teria feito ao voto por correio, justamente no momento em que está bombando nos Estados Unidos o documentário 2.000 Mulas, que prova com vídeos, com depoimentos, com revelações estarrecedoras a contratação de 2.000 pessoas chamadas de mulas para
para colocar votos pelo correio aos montes. Eles iam de luva na beira da caixa de correio para que não ficasse sequer registradas as digitais deles. No meio da madrugada, colocar pilhas de votos pelo correio. Aí vir dizer que isso foi um ataque às instituições, às eleições americanas, por favor, né? Obviamente que as pessoas têm o direito de questionar, seja Trump, seja eleitor de Biden, seja quem for. O governo Biden está extremamente fragilizado justamente pela forma como foi eleito. Aí dizer que não é legítimo questionar o sistema eleitoral, e aí eu trago para a nossa discussão aqui, acusar de imbecis quem coloca questionamentos no ar. Somos imbecis, nós jornalistas que ousamos questionar, faz parte da nossa profissão questionar. Ficar aplaudindo tudo que o STF faz quando boa parte do que eles fazem é inconstitucional, não é serviço da imprensa. A imprensa está pecando e é por isso que ela é questionada, não por milícias digitais, por pessoas comuns, cidadãos que estão acompanhando a política e estão vendo a militância na imprensa favorável a esse ativismo judicial. Então, eu acho muito nocivo para a democracia é que autoridades da República, seja de qual poder for, venham falar em modelos autoritários vindo por parte da população, em milícias digitais vindo por parte da população, em internet está dando voz a imbecis, quando esses supostos imbecis somos nós, a população que questiona. As plataformas, né, a internet deu voz aos imbecis. Hoje, todo mundo é especialista. A pessoa coloca terno, gravata, coloca um painel falso atrás de livros. Nós conhecemos isso também. Um painel falso de livros. E começa a fala desde guerra da Ucrânia até o preço da gasolina, passando pelo judiciário e acaba sempre atacando o Supremo. E coloca uma legenda, professor não sei o quê, e se vende como especialista. Movimentos de extrema-direita populistas, como se não houvesse uma extrema-esquerda radicalíssima, populista, que está há décadas aí tentando destruir o Brasil e pior, quer voltar ao poder se fazendo de inocente quando foi condenada e apenas descondenada por esse mesmo ministro e colegas deles da mesma corte que estão fazendo isso todo o tempo na nossa cara e querendo que a gente se cale. Ricardo Salles, o ministro do Supremo fala sobre milícias digitais e que o Supremo seria alvo desses ataques. Como é que a gente analisa esse discurso que foi feito pelo ministro? Olha, essa é uma visão unilateral, né? Porque se nós olharmos o que a esquerda faz, a esquerda, o MST, por exemplo, invadia propriedades, destruía, aliás, destrói até hoje, né? Quando, graças ao governo Bolsonaro, diminuiu a força, mas destrói propriedade privada, destrói, os movimentos de esquerda destroem fachada de banco, quebram patrimônio público, enfim, é muito mais nocivo do que opiniões que são lançadas, sejam opiniões exageradas ou não, faz parte da democracia no mundo inteiro. As pessoas têm direito a dar as suas opiniões. Não é possível você fazer uma segregação, dizer que as opiniões da direita são nocivas e as da esquerda são construtivas. Essa é uma visão absolutamente